E aí, plateia, tudo certo? Não. Vocês já se perguntaram como que o teatro surgiu? Não! Como que os grandes atores surgiram? Quais métodos eles estudaram? Qual que foi a raiz de tudo isso? Na grande árvore que é o teatro. Vou explicar pra vocês hoje nesse vídeo um pouquinho da história do teatro. É mesmo, é? De uma forma bem resumida pra vocês entenderem. Teatro é uma arte que engloba muitas coisas, muitas artes, tanto a pintura até a dança ou óperas. E hoje em dia o teatro tem tomado proporções enormes, né? Principalmente os teatros musicais, que envolvem muita pirotecnia, muita coisa. E as suas vertentes, que são mais faladas e as que são menos faladas, eu vou estar falando pra vocês no canal como um todo, mas nesse vídeo a gente vai focar somente na história do teatro, tá bom? Vou começar a falar tudo depois dessa linda vinheta improvisada aí. Cortina Produções. Bom, o teatro, ele não tem uma data. Pá! Começou agora o teatro. Não. Muitos historiadores, e até eu, acredito que o teatro já é uma forma de interpretação muito antiga na cultura humana. Ele não surgiu como uma profissão, por exemplo. Ele surgiu por meio de uma necessidade. Então, conforme a gente foi evoluindo, o teatro foi evoluindo com a gente. Nós estávamos andando de mão dadas com o teatro, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Assim como nós, o teatro foi criando vertentes também. Então, não dá pra se dizer ao certo quando começou. Ele é tipo a água, entendeu? Por que tipo a água? Porque a água estava lá desde o começo da Terra e a gente só foi dar um nome de água quando nós criamos consciência. Ah, agora eu entendi! O teatro era usado pelos homens das cavernas, por exemplo, para explicar sobre um predador, o que ele fazia, os costumes daquele predador, ou como plantar uma árvore, como escalar, entendeu? Contar histórias de batalhas, assim, como eles conseguiram carne, né? Até mesmo as pinturas rupestres, assim, era uma forma deles contarem histórias. É muito interessante, é muito vasto a história do teatro. Legal! Mas, na história, ele começou na Grécia Antiga, no século 6 a.C. Ela tinha o propósito de idolatrar o deus do vinho e da fertilidade, o deus Dionísio. Na greco-romana, ele é conhecido como Baco. Tanto que até tem uma gíria do teatro, que inclusive eu vou fazer um vídeo explicando as vastas gírias do teatro, que é o evoé. Eu não entendi o que ele falou. Evoé, que significa invocar o Baco, invocar ele para ele estar ali presente naquele momento. Era muito interessante porque nessa época não existiam teatros assim, os teatros gregos, por assim dizer, eles demoraram para ser criados ainda. Nessa época que eu tô falando é bem no nascimento dele. O que eles faziam para idolatrar esse deus? Eles faziam passeatas, né? O nome era Ditarimbo, sei lá, qual que é o meu nome aqui? Ditirambo. Porra! Eles faziam essas procissões com muita festa, muita alegria, muita poesia, entusiasmo, que é o que significa a palavra, entusiasmo. Com o tempo, foi criando-se o coro. Brave Achilles, slain in trial by blood, for prize the bride of Menelaus, and father of Antigone, ruler of Thebes, self-rendered sightless by lust for expiation, lost victim of bewildered desire. Tá, beleza. Já tem um pouquinho da base do teatro ali, né? Tem a música, tem o canto, tem o entusiasmo, né? A dança, por assim dizer. Tá faltando uma coisa. O quê? Tá faltando o ator. Ah, bom. Foi aí que teve um maluco no meio da rapaziada ali, e ele teve a ideia de colocar uma máscara e falar que ele era o deus Dionísio. Pois é, ele arriscou, pegou e falou assim: eu vou colocar essa máscara aqui e quero que todo mundo se dane. E aí ele começou a ter uma troca com o couro. Não como se ele estivesse regendo, mas como se ele fizesse parte daquilo como um personagem. Ele estava se autoproclamando o deus Dionísio e o pessoal aceitou. Mal ele sabe o grande efeito borboleta que isso ia criar mais pra frente. Com o passar do tempo, o teatro ele foi evoluindo mais e mais e mais, que eles começaram a criar os teatros, fazer os teatros, os clássicos teatros gregos que são no alto do morro, é tipo um semicírculo assim, ao ar aberto, Você parece burro! ao ar livre, onde no meio era um semicírculo, um círculo completo, onde ficava o coro e os atores atrás. Uau! Aqui a gente tem uma estrutura do teatro grego. Como eu falei, aqui no meio a gente tem o semicírculo que eu havia falado, que é onde vai ficar o coro. Aqui em cima é a cena, onde vai passar, onde eles vão contar a história, e em paralelo tendo a troca com o coro. Se vocês prestarem atenção, mais aqui, ó, onde está meu mouse, é onde o coro entra e vai ficar posicionado aqui no meio.
entendeu? Aqui tem as escadas de acesso, caso um ator precise descer ou alguém do corpo precise subir. Aqui é onde entra os atores. E aqui, pessoal, onde fica a plateia, né? Se você olhar bem aqui atrás, ó, tem um pedido de like nesse vídeo, tá bom? E é pra você deixar o like, se eu tenho certeza que existe uma tragédia grega que eles pedem pra você se inscrever e dar like no vídeo do canal. Lost victim of bewildered desire, nor has Jason's wife fared better. Essa é a estrutura bem bonita. E o interessante de você ver aqui é que os teatros hoje em dia eles seguem bem a estrutura do teatro grego, né? Você vê como a arquitetura antiga ainda perpetua até hoje nos tempos atuais. Aqui, se tem uma pessoa aqui no meio, aqui em cima, seja qualquer lugar que for, e outra pessoa bem aqui, ó, vamos colocar o cara aqui, ó, bem aqui, ele consegue ouvir perfeitamente a pessoa que tá ali embaixo. Legal, né? Uma vez eu li recente que os gregos, eles, quando estavam doentes, iam no curandeiro, no médico daquela época. Além deles receitarem as ervas para as pessoas tomarem, eles receitavam qual peça de teatro elas deveriam assistir e em qual horário elas deveriam ir ver, porque o contato com a arte era sempre muito presente, né? Tanto que nessa época a filosofia também era muito grande, o questionamento era muito grande e eles traziam essas ideias para lá. Além de idolatrar o Deus, eles traziam essas ideias lá. E o interessante na Grécia é que o teatro ele era tão presente que até na hora de condenar alguém, eles condenavam a pessoa a morrer no palco. Uma vez eu li num artigo que os condenados à morte, eles se matavam no palco, eles faziam um personagem que se matava. Por exemplo, não existia nessa época, né? Mas vamos dar o exemplo aqui de Romeu e Julieta. Se Romeu e Julieta existisse naquela época, se a Julieta e o Romeu fossem condenados, eles teriam que beber vinho em cima do palco e realmente morrer em cena. Muito bizarro, né? Isso também vai se perpetuar até a greco-romana, né? A Roma antiga, nos teatros de arena, nos gladiadores. Agora, como eu já puxando o gancho do teatro romano que eu havia falado, eles modificaram o palco. Por quê? Não sei. Porque eles querem, né? Eles já copiaram a mitologia grega. Tá, mexer só mais um pouquinho. Em vez de ser aquele semicírculo que eu mostrei pra vocês aí agora, eles fizeram um círculo todo, eles fizeram a arena toda. O Coliseu, por exemplo, ele era um grande teatro, um dos nossos primeiros, os teatros monumentais, né, que a gente fala, que aquele teatro que você fala, caralho, que teatro gigante. E o interessante de pensar do Coliseu, que além deles idolatrarem os deuses, agora eles usavam muita violência. Então, eles colocavam gladiadores com animais, né, ou gladiador contra gladiador, várias formas, né? A gente viu aí pelo filme do Gladiador que isso acontece muito. Todo mundo adorava, todo mundo ovacionava, todo mundo ficava, pô, o cara morrendo ali. Eu não entendo porquê, eu não vejo graça nisso, mas era a época deles, não vou questionar. E o interessante de ver no teatro romano, hoje em dia, para quem já visitou Roma, viu que o teatro, a arena, ela é cortada no meio, porque ela mostra um pouco do palco e ela embaixo tem uns labirintos, um monte de paredes levantadas, como se fosse um labirinto mesmo. Por quê? Não sei! Pra na hora do gladiador ele entrar por um lado e não ver o adversário dele. Eles não se encontrarem embaixo. Porque aquilo lá é oco, embaixo é um subterrâneo oco. Eu acho isso muito interessante e o teatro de arena, né, que é o nome que a gente dá a esse tipo de teatro, foi evoluindo até chegar hoje o que a gente conhece como ringue de boxe. Aquilo também é um teatro de arena, onde tem as arquibancadas e o quadrado no meio. É um grande teatro de arena que a origem dele veio do Coliseu. Partindo do teatro romano e chegando no teatro medieval, a gente vai ter agora uma forte presença da igreja. Então ela vetou as pessoas de encenarem, de usar o teatro. Bandido! Ela via como uma forma de cultuar deuses pagãos. Como na Grécia, eles cultuavam Dionísio. Na Roma também se perpetuou para eles cultuarem o deus Baco. Aqui, como eles não cultuavam o que eles queriam, eles cortaram. Só que depois, muito pra frente, eles decidiram abrir as portas pro teatro de novo. Desbandido! Só que dentro da igreja, né? Mais nichado. Não tinha um teatro específico, entendeu? Que nem você vai ali na esquina e fala, vou ver uma peça de teatro ali na esquina. Não, você tinha que ir à igreja pra ver essa peça. E eles faziam o quê? Eu sei lá, porra. Passagens da Bíblia. Ah, tá. Contando a história de Jesus, contando a história de Moisés, por exemplo. Ou pra pregar a palavra do
do cristianismo, que naquela época era muito forte. E eu acho que é muito interessante a gente ver que, conforme o teatro foi crescendo, a burguesia foi crescendo e a monarquia foi perdendo força, surgiu um teatro que era o teatro de rua, por assim dizer, naquela época. Eles se dividiram em dois, que era o teatro da igreja e o teatro de rua. E eles falavam sobre questões humanas, por exemplo. Diferente da igreja, que só ia falar do sacro, né, do sacristão, dessas coisas relacionadas ao cristianismo. O teatro de rua, ele falou sobre questões humanas e até um pouquinho criticando a igreja de uma forma mais implícita ali. E o teatro de rua foi ganhando mais fama, até que eles foram construindo os teatros que nós conhecemos hoje em dia. Inclusive tem um teatro na França, que eu amo esse teatro de paixão. Um dia eu vou lá, vou pisar nele. Inclusive é o papel de parede do meu computador, que é a Ópera Garnier. Para quem não tá familiarizado, é a ópera onde deu-se início à grande lenda do fantasma da ópera, o grande lustre que despenca lá de cima. Um dia eu vou conhecer esse teatro. Puta que eu pariu, que teatro lindo, mano! Enfim, continuando, na época medieval vai ser onde o teatro vai evoluir mais ainda, por quê? É como se ele se dividisse, entendeu? Lá atrás a gente viu que o maluco que colocou a máscara, ele começou com a mascarada. Aqui na época medieval, eles praticavam muito uma vertente do teatro que se chama comédia dell'arte. Ela se caracteriza pelo uso de máscaras. Então tem os personagens já da comédia dell'arte, um deles é o Arlequino, que é o palhaço, né, como se fosse o bobo da corte ali do espetáculo, e eles colocavam máscaras. Às vezes a máscara cobria o corpo todo, o rosto todo, perdão, ou ela cobria só até aqui o nariz, ou às vezes só até aqui. Eu li um livro uma vez que ele fala que a máscara é muito perigosa, porque vicia o ator. Ela já vem com uma expressão já feita. Então o ator não precisa se preocupar em ficar olhando no espelho, criando expressões, porque a máscara já tem. E aí quando a gente tirava a máscara desses atores, eles não conseguiam interpretar sem ela, como se fosse uma muleta. A comédia dell'arte foi ganhando muita força. Inclusive uma curiosidade bem interessante, que o Ariano Suassuna, o grande autor de Alto da Compadecida, ele gostava muito dessa vertente da comédia dell'arte e eu acho que super combina com o Alto da Compadecida, super combina com vários espetáculos, né, de teatro clássico hoje em dia. Enfim, resumindo essa parte do teatro medieval, a tradição deles era oral, os palcos eram em igrejas ou em praças públicas. Basicamente isso. E conforme foi passando o tempo, é impossível falar da história do teatro sem citar essa pessoa. Duas pessoas, mas a primeira veio antes, que eu vou citar agora, que é William Shakespeare, que contribuiu e contribui até hoje com as suas grandes obras para o teatro moderno e para o teatro daquela época. O Shakespeare, ele também era usuário, por assim dizer, da comédia dell'arte. Então ele escrevia todas as peças dele baseadas na comédia dell'arte, né? São elas Megera Domada, Sonho de uma Noite de Verão, várias outras, e o mais clássico de todos, se não o mais clássico de todos, Romeu e Julieta. Você viu a merda que você fez? Não ri, Julieta. E Hamlet, que é daí que vem aquela frase: ser ou não ser? Eis a questão. Ser ou não ser, eis a questão, que é o Hamlet segurando o crânio do pai, que se questionando da vida dele. Outra pessoa que surgiu muito tempo depois foi Konstantin Stanislavski, um russo que criou um dos maiores métodos de atuação que a gente tem hoje em dia. Praticamente todos os atores, atrizes que nós conhecemos hoje em dia utilizam o método Stanislavski, porque ele conseguiu resumir bem tudo que o teatro, tudo que o ator precisa fazer, e ele separou isso em 3 livros, que é a preparação do ator, a criação do personagem e a criação do papel. Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre a grande história de Konstantin Stanislavski e como que ele contribui para o teatro até hoje. O cara é simplesmente sensacional. Tem, eu acho que alguns vídeos dele na internet, algumas fotos dele também. Nessa época já existia a câmera, para vocês entenderem. Ele não é igual o Shakespeare, que é lá, que nasceu quase 1500 e caralhada. Enfim, o teatro, ele é uma arte tão antiga que não pode ser datada, que não pode ser catalogada. O teatro, ele não é uma profissão, o teatro, ele é uma necessidade. Então, a necessidade de estar em cima do palco, de transmitir uma mensagem, de passar algum conhecimento, seja lá o que for, nós somos grandes atores, o ser humano é um grande ator. Porra, mas eu sou advogado, eu não sou ator, não. Fala muito!
se você é ser humano, você é ator. E você atua todos os dias na sua vida. Seja conversando com uma pessoa, seja dando um bom dia, seja falando mal da sua vizinha. Você é ator, você interpreta a todo momento e você não percebe, entendeu? O teatro ele surgiu por meio de uma necessidade e essa necessidade sempre vai estar presente nas nossas vidas. Enfim, eu enxuguei bastante coisa aqui nesse vídeo, justamente para eu ter conteúdo para falar no canal. Aham, sei. E eu ainda vou falar sobre comédia dell'arte, sobre musicais, que é uma das vertentes que muitas pessoas adoram. Vou falar também sobre o teatro de rua, vou falar uma porranga de coisa aí pra vocês, tanto do teatro brasileiro quanto do teatro lá fora. Enfim, várias coisas tá aí, a gente tá aí pra fazer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Estamos começando aí uma grande jornada pela frente. Muita merda pra vocês e até a próxima.